Olá, sejam bem-vindos! Hoje é domingo, o nosso Fagulhas de Luz especial de domingo, sempre às 8h30, aqui no canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Estamos todos os dias em muitas redes sociais, na Rádio SEAC, na 87 FM, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, mas aqui no canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita, exclusivamente sábados e domingos às 8h30, temos o Fagulhas especial. Estamos fazendo Fagulhas sobre a mais recente obra de Sidney Fernandes, Semeando Amanhãs, fazendo perguntas acerca dos temas que ele aborda na obra. E a nossa questão de hoje é a seguinte, Sidney: você poderia explicar a metáfora de Sócrates sobre a carroça, a parelha e o cocheiro? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de domingo. Essa metáfora não é nossa, é de Sócrates, centenas de anos antes de Jesus e muitos séculos antes do Espiritismo. E ele faz essa comparação bem interessante, Theo, traçando o cocheiro como sendo o condutor, o espírito, é a alma. A carroça é o corpo, a coisa material, para que a gente possa influenciar, possa vivenciar, possa atuar aqui na Terra, que é um campo material. É uma outra dimensão diferente lá da espiritualidade. Uhum. E a parelha? Os animais são os intermediários. Agora, eu posso... Vamos supor que deu um problema qualquer na carroça. Então, a carroça é o corpo. Eu vou, como espírito, metaforicamente, poder continuar com a minha jornada em cima do cavalo. Neste caso, Sócrates quer dizer para a gente que a alma atua no corpo com um elemento intermediário. Assim como o cocheiro, que é o espírito, que é a alma, para fazer com que o corpo, que a carroça ande, precisa do animal, do cavalo, da parelha. E se de repente a carroça quebra, ele tira a parelha, sobe no cavalo e continua a jornada. E assim também é o que vai acontecer quando a nossa carroça, quando o nosso corpo não puder mais nos servir aqui na Terra e tivermos que deixar aqui o nosso físico e voltar para o plano espiritual. Vamos com o nosso corpo espiritual, perispiritual, que seria a nossa parelha, o nosso cavalo, conduzido por quem? Por nós mesmos, o nosso espírito, a nossa alma. Não sei se eu consegui passar a mensagem de Sócrates, Theo. Não, foi legal. E eu fiquei aqui na dúvida agora. Assim, temos a carroça, a parelha e o cocheiro. Pode acontecer vamos supor, eu tô sem a carroça, eu tenho a parelha e só tenho o cocheiro. Pode acontecer também de ele ter a carroça, ter o cocheiro e não ter a parelha. Como enfrentar esse tipo de problema? Isso pode acontecer da gente, levando em consideração essa metáfora de a gente vir numa vida com essas faltas de uma ou outra situação, Sidney? Não, nós precisamos de um elemento intermediário. Você está propondo que a cestinha do balão não tenha cordas para ser ligada ao balão. No balão. Sem as cordas não dá, a cestinha não sobe. Agora, se a cestinha tiver algum problema, nós cortamos as cordas e o balão fica à vontade, com liberdade. É assim que acontece com o espírito quando morre, quando desencarna, com todo o respeito que o corpo merece, porque é uma dádiva de Deus, é um elemento intermediário, é a maneira de a gente atuar aqui na Terra. Se o corpo já cumpriu a sua missão e respeitosamente nós agradecemos a Deus e ele ou vai para a cova ou ele é cremado, nós estamos com liberdade. Não temos que estar mais ligados, entrar nesse escafandro que é o corpo humano e temos liberdade de, metaforicamente, Theo, de voar, simplesmente utilizando o revestimento do nosso espírito, as cordinhas, e nós podemos simplesmente atuar, continuar atuando na nossa vida que é eterna, Theo. O corpo não. O corpo perece e merece o nosso agradecimento, o nosso respeito a Deus, porque nos proporcionou o ingresso à vida material. Nós precisamos ainda da vida material para melhorar, para progredir. Para quê? Para sentir dor, sentir medo,
sentir insegurança, porque essas coisas minam as coisas negativas do nosso espírito, Theo. O Sidney, e agora a gente já caminhando para o final do nosso programa de hoje, aí temos a carroça, aparelho e o cocheiro. Quer dizer, então, que, levando em consideração essa metáfora, na nossa vida a gente tem que cuidar bem, né? Não só da nossa carroça, mas também da nossa parelha, para que a gente continue seguindo e tenha, vamos dizer assim, uma vida de completista, como você diz em algumas outras falas suas. A gente tem que cuidar bem dessas duas coisas. Não adianta eu cuidar só da parelha e deixar a carroça tudo estragado. Ou cuidar bem da carroça e a parelha deixar mais ou menos. Tem que cuidar bem do conjunto todo para ter uma vida mais tranquila e chegar longe, né, Sidney? Perfeito. E você lembrou aí a expressão de André Luiz do espírito completista. O que é o espírito completista? Aquele que tem consciência de que está voltando para esta vida com uma oportunidade, vai honrar o seu corpo, cuidar dele, fazer com que ele funcione bem. Olha que absurdo, Theo. Deus nos dá o oxigênio, que é o principal alimento nosso. E nós misturamos oxigênio com fumaça, com bebida, com coisas que vão fazer mal para o nosso físico. Claro que nós estamos bombardeando, né? Estamos sabotando esta colocação extraordinária que Deus nos fez, que é o corpo. E você tem toda a razão. A vontade, as decisões, a inteligência, a memória, a cultura está naquela centelha que é o nosso espírito, ou vamos chamar de alma, para ficar mais fácil o entendimento. Agora, nós ainda somos, comparando com outros espíritos superiores, nós somos ainda muito inferiores. Precisamos ainda da parelha, que é o perispírito, e precisamos ainda da carroça, que é o nosso corpo, para que a gente entre nesse burburinho constante e vá... Sabe como se fazem os pregos, Theo? Quando eles saem, os pregos ficam prontos, eles têm as rebarbas. Então os pregos são colocados, antigamente, né? É só uma maneira de falar. Eles são colocados dentro de um barril e eles chacoalham bastante para que haja um atrito entre os pregos para que as rebarbas sejam eliminadas. Assim é a vida, Theo. Nós entramos nesse caldeirão que é a vida e chacoalhamos para lá e para cá, para lá e para cá, para devagarzinho irmos retirando as rebarbas negativas da nossa alma, para um dia a gente não precisar mais da carroça, ou termos direito a uma carroça melhor, a um veículo já funcionando com energia elétrica, enfim, tudo depende do que nós estamos semeando agora para colher no futuro, Theo. Ok, muito obrigado, Sidney, muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo até agora, esse nosso Fagulhas especial. Fizemos aí um apanhadinho, né, discutindo um pouco sobre essa metáfora interessante do Sócrates, e nós voltaremos na próxima semana, no próximo domingo, para mais um Fagulhas de Luz especial e, claro, contamos com a sua participação aqui com a gente. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Sidney. Até. Muito obrigado a todos. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.